Que bacana. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. De novo nessa casa que sempre me acolhe tão bem. A gente não poderia deixar de atender o convite do Carlos aí. Faz horas que ele está me convidando, né, Carlos? Mas falei, não, uma hora dá certo. Dessa vez deu certo, eu saí um pouquinho antes de Curitiba, cheguei, atrapalhei o estudo de vocês. Mas a gente está aí com esse intuito de trazer essa palavra, não é minha, mas que a gente tenta internalizar. Vocês sabem que é difícil a gente colocar em prática essa palavra, então, para a gente que está aqui na frente falando, muito mais. Né? A gente precisa escutar duas vezes, ou mais, até nessa é a terceira vez que estou fazendo essa palestra, então, vejo quanto eu tenho que escutar isso, vocês só um. Mas eu estou gravando, se quiser escutar depois, né, no YouTube vai estar lá. Então, não separeis o que Deus juntou, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Olha, essa frase aí causou muito problema. Por quê? Porque a gente queria que ela entender essa frase pela letra. Não separeis o que Deus juntou. Então, daí, tudo que está junto é porque Deus que juntou e nós não podemos separar. E daí causou toda uma confusão na cabeça de todo mundo. E a gente está aí agora vindo para o Espiritismo para tentar entender um pouco o que é esse não separeis. Vamos tentar esmiuçar isso. Mas primeiro vamos ver de onde saiu, né? Está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. E tem o teatrinho que a gente tem que imaginar, né? Então os fariseus perguntam a Jesus, sempre os fariseus, né? Perguntam a Jesus: é lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então é lícito o homem repudiar, deixar de lado, né? Dizer eu não quero mais essa, por qualquer motivo? Jesus observou: no princípio, Deus os fez macho e fêmea, e portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e que por isso não separe o homem do que Deus juntou. Então vejam que ele não fala em nenhum momento que tudo que está junto deve ser para sempre junto. É que ele contou toda uma sequência. Né? Então Deus criou o homem e mulher, formaram uma só carne, e os filhos se separam e se juntam para formar de novo. Então essa união é que ele está falando. Né? E a gente pega só essa frase, não separe o homem que Deus juntou, e quer fazer um carnaval. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então não é bem isso que está na passagem. Né? Vejam lá. Mas os fariseus não estavam conscientes, né? Queriam fazer a pegadinha. Né? Então os fariseus voltam a perguntar: por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Ele está lá. Moisés escreveu isso, né? Então se o homem não quisesse mais a mulher, dá a carta de desquite para ela, tchau e benção. Então eles já puxaram daí Moisés para cima do que Jesus ensinava. Né? Mas Jesus não caiu nessa, né? Ele colocou: Moisés agiu dessa maneira pela dureza dos corações, mas no princípio não foi assim. Então Moisés trouxe isso porque na época, né, os homens eram muito duros de coração. Então, vamos dizer, é melhor permitir que isso ocorra do que ocorra coisa pior. Então ele permite isso aí. Assim como ele permitiu olho por olho, dente por dente. Então, se a gente começar a trazer Moisés, não, mas Moisés permitia muita coisa que hoje em dia a gente acha, né, que não tem lógica nenhuma. Acha, não tem certeza que não tem lógica nenhuma. Então a gente tem que começar a ver isso com outro peso, né? E essa frase aí, né? Farão uma só carne, porque muitos se apegam a essa frase aí, né? Mas farão uma só carne, então, né, não pode separar realmente. Mas veja que não é bem isso. Porque dizer que além da união dos sexos deve haver união das almas. As almas devem estar unidas. Essa união não é somente do sexo, não é somente da carne. Ele usou esse termo lá porque não dava para usar isso lá atrás. Na época de Jesus, não ia entender, né? Não, as almas têm que estar unidas. Acho que não tinha nem a palavra alma lá na época. Não podia usar. Ele usou a carne. Não é? Afinidade espiritual. Será que Jesus falasse, não, você tem que ter aquela afinidade espiritual entre o casal? Tem que entender. Hoje nós não entendemos. Se for sair aqui e falar para o pessoal de fora, que é isso aí? Que espiritual nada. Né? Então,
Se nós não entendemos ainda, quando a gente estava lá atrás, há 2000 anos, nós também, não entendíamos da mesma coisa. Né? Então, cumprimento da lei do amor. Daí a gente já vai para o próximo passo. Né? Então Jesus, o que ele foi? Foi amor. Ele nos trouxe toda essa parte. Como até, como é que é? Os evangélicos têm aquele adesivo nos carros, Deus é amor. Não está errado. Né? Então a gente tem que trazer, tirar dos para-brisas nossos e trazer para dentro do coração. Não vai adiantar de nada mostrar para vocês que Deus é amor, mas ele não está no meu coração. Então, não que não possa estar no para-brisa, pode estar, não tem problema. Mas se trouxer, fica mais fácil. Né? Então o casamento, como ele ocorre hoje em dia, ele é um progresso. Apesar da mídia querer nos mostrar, vamos dizer que o casamento é uma instituição falida e tudo mais, mas ele é um progresso. Eu não sou eu que estou falando isso aí, não. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 695. Vocês estavam na 500 e pouco, né? Daqui a pouco vocês vão chegar nela. Então Kardec pergunta aos imortais: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Veja o que eles respondem, né? É um progresso na marcha da humanidade. É um progresso. Não é uma coisa, vamos dizer, que veio para acabar, não, veio para fazer, para juntar, para somar. E ele continua lá na questão 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Veja o que ele fala lá: seria uma regressão à vida dos animais. Por quê? Porque ele estaria voltando para os instintos. Hoje em dia a gente ainda vive muito em cima dos instintos. Estamos falando aqui de materialidade, né, de material, a gente ainda tem muito disso ainda. Então imagine lá naquela época. Né? Isso a gente diz, não, hoje em dia não tem mais casamento. Apesar da mídia trazer para nós isso. É claro que a gente vê que a gente fica descentrado, né? Hoje em dia, às vezes a juventude está meio fora de centro, porque dizem, não, hoje já criaram mais o ficar, né? Na minha época não tinha namorar só, agora não, agora tem ficar, namorar, casar. Então já tem uma nova etapa, né? Então, não, vamos dizer, desde que chegue no outro degrau lá no casamento, tá bom. O problema é que tem muitos jovens aí querendo só ficar. Daí é complicado, porque eu estou criando teias, ligações. Mas para mim foi só passageiro, mas de repente para a pessoa não foi. E a gente vai ver, eu vou contar uma historinha aqui bem bacana. A gente vai ver que não é só passageiro, talvez seja passageiro para mim. Mas se é passageiro, eu entrei nesse trem e vou ter que descer uma hora. Vou ter que me ajeitar com isso. Então o casamento é muito importante. E vejam que Deus não nos obriga a permanecer junto dos que nos desagradam. O negócio, não separeis o que Deus juntou. Foi Deus que impôs isso a gente. Nós que criamos a nossa cabeça. Ele não nos obriga a permanecer juntos. A falta de simpatia entre seres, está no Livro dos Espíritos 940. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui fonte de dissabores que envenenam toda uma existência. Então, às vezes, vamos dizer, a vida em comum entre duas pessoas às vezes se torna um pesadelo. E daí ele vai usar essa frase: não separei o que Deus juntou, e não, se matem, mas não pode separar. Não é por aí. Vamos raciocinar um pouquinho. Às vezes é melhor separar do que ocorrer uma coisa pior. Não é? Vamos ver se a resposta vai nesse sentido. Então, vejo que eu não trouxe a resposta toda porque ela é bem grande. Mas vocês podem pegar o Livro dos Espíritos e ir lá e ver o tamanho da resposta. Dessa infelicidade somos a causa. Veja, não podemos botar a culpa em Deus já. Dessa infelicidade no casamento, desses dissabores, nós somos a causa. O erro é das nossas leis também. Esse negócio de não separar, aí as nossas leis direcionam. Daí eu faço parte de tal ou qual igreja que não permite isso. Daí não separa ou não? Geralmente é um mundo de igreja, né? É o que a gente vê aí fora. O pessoal muda de igreja ali.
Não vai seguir aquilo, ela não consegue. Né? Nessas uniões buscamos a satisfação do orgulho e da ambição. Aí que está o problema. Eu estava falando agora há pouco aqui disso, né? Orgulho e ambição. Às vezes eu escolho porque a menina é bonita, ou porque o rapaz é bonito, porque ele tem dinheiro, porque ela tem dinheiro. Mas nada de união de alma, união de espírito. É uma união de corpo somente. Uma união para a sociedade falar, ó, que bonito. Ou de repente que me traga algum benefício. Não é? Então, orgulho e ambição. Então, nesses casos aqui, né, é claro que muitas vezes a coisa pode dar errado. Porque se existe esse objetivo, né, a outra pessoa não é esse objetivo. Então não vai casar. Apesar de ser casamento, não é um casamento. Ou até o nome, né? Casamento. Tem que casar, as ideias têm que casar para que a coisa dê certo. Senão cada um puxa para um lado. Aquela brincadeirinha do cabo de guerra. Né? Então casar é uma tarefa para todos os dias. Não é só aquela festa que a noiva prepara, o dia da noiva e tudo mais, que tem um monte, né? Tem quem faz aquela maquiagem de porcelana, né? Bacana, né? Que não pode suar, aqui no litoral, beleza aquilo, né? Essa é uma máscara, né? Então, casar é para todo dia, não é só aquele dia da festa. Somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração do casal. Então, aos poucos. O casamento a gente vai construindo, né? Aos poucos. Vai se integrando, ao ponto de que de repente um olha para o outro e já sabe o que o outro está pensando. Tirou as palavras da minha boca. Na verdade não é, na realidade a afinidade está tão grande já, né, que um pensou, de repente olhou uma coisa, pensou aquilo, o outro só falou mais rápido, mas os dois pensaram. Né? Então essa integração é que vai ocorrendo aos poucos. A não ser, está lá no Evangelho essa frase aqui, a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. Tudo. E a gente está provando isso toda hora. Né? As nossas leis vão evoluindo, vamos ver umas coisas que antes não eram corretas, hoje a gente já está aceitando. Né? Ou melhor, as coisas que antes a gente achava como corretas, hoje a gente não está aceitando. É invertido. Porque a gente está evoluindo. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres. É a renovação. Na realidade, toda a nossa encarnação tem essa visão, né? De a gente se melhorar, de a gente se conhecer, de a gente se renovar. E com o casamento, a gente vai aprender a fazer isso em conjunto. E é necessário. É muito mais fácil da gente caminhar quando tem alguém junto. Alguém que pense igual a gente. Não o tempo todo, senão daí fica muito chato, né? Então vai ter, as briguinhas vão ter, sim, sempre. Né? Para que a gente ajuste. Né? Não fica muito monótono, né? Dois pensando igual, a pessoa. Vejam que as condições que regulamentam as uniões são humanas. O que tem aí, leis aí são humanas. O que diz, pode separar, não pode separar. Eu coloquei entre parênteses para eu lembrar da historinha da Safia. Vocês de repente se lembram, lá pelo início do ano 2000, se não me engano, a mídia toda divulgou que uma moça chamada Safia, ela foi condenada ao apedrejamento por ter concebido fora do casamento. Lá na África, né? Daqui a pouco tem aqui. Então ela foi condenada e foi uma comoção mundial, porque era fora do casamento, mas ela não estava nem casada. Então, vamos dizer, era uma lei bem, ainda, como é que é, retrógrada, né? Que ainda existe. Exatamente, arcaica, obrigado. E que ainda existe em muitas partes. Então, daí, todo mundo ficou estarrecido, então, mas ninguém muito foi atrás da história. E ela lançou um livro, depois uma jornalista lançou um livro sobre a história dela. Então, é bem interessante essa Safia. Ela, aos 13 anos, ela foi dada em casamento com um senhor de 50 anos. Aos 13 anos. Ela teve 3 filhos com esse senhor. 2 deles morreram. Por isso ele alegou que ele deu essa carta de repúdio para ela. Primeira vez que deu a carta de repúdio para ela. Só que esses 2 filhos morreram de catapora
na savana africana, onde não chegava médico nenhum. Os médicos, quando conseguiam chegar até ela, né, não tinha mais o que fazer. Então não foi culpa dela das crianças terem morrido. Mas mesmo assim ela foi repudiada, seguiu a vida dela. Ela ainda teve mais 7 filhos. Foi repudiada mais 2 vezes. No terceiro casamento ela mesma pediu para sair. Não, agora no terceiro não, né? Então vejam só a vida dessa mulher. Então ela estava tranquila, já vivendo ainda no mesmo vilarejo, quando um primo distante do pai dela começou a cortejá-la. E ela achou que ela tinha encontrado o verdadeiro amor. Ele começou, né, como dizem os jovens, a jogar conversa mole, né? E ela engravidou. E quando ela contou para ele que estava grávida, ele orientou a fazer um aborto clandestino. Ela falou que ela não ia fazer. E daí ela começou a esconder aquela gravidez. Né? Por causa pelas leis de lá, ela ia ser apedrejada. Né? Se ela fosse, delatada. Né? E ela foi delatada. Não foi alguém que não gostava dela nem nada. Foi aquele irmão mais novo dela que ela carregou, ajudou a criar e tudo esse é que delatou ela às autoridades. Então ela foi, condenada ao apedrejamento, e só não foi apedrejada devido à comoção mundial que gerou o caso. Mas o importante da gente entender nessa história foi que ela em nenhum momento ela foi contra aquela criança que era o motivo dela estar sendo apedrejada. Ela tratou o tempo todo uma menina, então ela teve essa menina, né, e durante todo o processo, ela estava presa e tudo para ser apedrejada, e ela teve a menina, ela sempre tratou com carinho a menina. Quando perguntou para ela o que você entende, né, de ser apedrejada, o que você acha disso, né? Ela só tinha palavras para a menina, como é que ela ia deixar aquela menina. Então, vamos dizer, esse é um dos pontos que a gente tem que colocar. Vejam só esse espírito, né? Era o motivo dela estar ali, e mesmo assim ela não deixou de amar aquela criança. E o segundo motivo é do perdão. O irmão, quando foi visitá-la, quando viu o que tinha feito e que ela ia ser apedrejada, o irmão foi até ela não deixou o irmão falar, ela simplesmente abraçou, né, e o perdoou. Tanto que daí foi ele que ajudou a pagar advogados e tudo, e com a comoção mundial ela acabou não sendo apedrejada. E hoje em dia ela causou essa mudança no casamento, nas leis do casamento, né, e muitas moças grávidas da África deixaram de ser apedrejadas por causa dela. Então a gente pode dizer que as condições que regulamentam as uniões são humanas, né? Ou melhor, que as condições que regulamentam as uniões são humanas e são todas iguais. Né? Que tem regulamentos de casamento, cada um do jeito. Né? Não há em todo mundo local onde as regras que regulamentam as uniões sejam iguais. Então daí a gente pegar uma passagem de Jesus e querer aplicar para todo mundo, não dá. Nós não somos iguais. Se os países não são iguais, se as leis não são as mesmas. E não há mesmo um só país que não tenha sofrido modificações através do tempo. Está sempre mudando. Até mesmo as igrejas hoje já estão aceitando, né? Já tem criado desquite, o divórcio e tal, já aceita de novo aquele fiel. Então, é o correto. É essa evolução que está ocorrendo. Então não dá para a gente ter uma coisa estanque. Uma coisa, não, é isso, é isso. Não é. A gente está evoluindo o tempo todo. Então vamos voltar lá para a lei do amor. Né? Então é a lei do amor que une as almas. Os casamentos de interesse ligam apenas corpos. Nem precisa ir muito longe, né? Claro que pelo interesse está ligando o corpo. Não está ligando o alma. Há casamentos indissolúveis, indeterminados pela lei de Deus. Amor. Então, tem casamentos realmente que a gente não consegue. Que por mais que tentem separar, não conseguem. Por quê? Porque são esses casamentos corretos. Eles podem dizer, mas antigamente a mulher nem conhecia o marido, era uma união de família. Mas a gente estava vendo aqui agora há pouco que os espíritos influem na nossa vida. Será? Questão 4, 5, 9, né? Livro dos Espíritos. Será que eles influem? Tanto que eles são eles que nos dirigem. Então, né, a gente já sabe que poderia até haver essa arrumação familiar, né? Mas que tinha a ligação, já tinha. Então não podemos dizer que
que não há essa influência. Mas também existem casamentos insustentáveis, porque feitos segundo as leis variáveis dos homens. Tem certas vezes que não dá realmente para sustentar. E às vezes a gente que está de fora até percebe, né? Então, isso aí não vai dar certo nunca. Antes de casar a gente já sabe, né? Já estão brigando já quando estão namorando. Já não estão se acertando. Um fala A, outro fala B. Tem condições de dar certo? Muitas vezes não tem. E às vezes ele também dá com o burro na água, né? Às vezes dá certo. Porque a gente não sabe quais são as ligações pretéritas. O que tem para resgatar? E às vezes passam a vida inteira brigando e juntos. Não é? Dá para a gente julgar? Não dá, né? Essa é a razão principal da separação dos casais. Então, vamos dizer, a parte do interesse, a parte de não casar por amor, é a razão principal de haver a separação. E o divórcio? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei de casamento, vamos falar de como que separa agora. O que a gente acha disso? E muitas vezes a gente pode, de repente, buscar na internet e achar aí, tem várias, reportagens, são artigos, né? Vários artigos que trazem como é que é o Espiritismo como divorcista. Não é bem assim. Pelo contrário, já deu uma pergunta sobre o casamento ali, uma evolução. Né? Vamos ler agora aqui se a gente entende assim também. Lei humana tem por objeto separar, o divórcio, né? Lei humana tem por objeto separar o que já estava separado de fato. Ninguém separa o que já não está separado. Não está separado, já não dava certo. A lei humana vem e favorece através do divórcio. Veja que não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. Os homens casaram, veio o divórcio e permitiu que se separasse para evitar mal maior. Não é? Só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então, vamos dizer, se não teve aquela trilha do amor, união de almas, vamos dizer, nesse ponto aí, daí tem valor. Senão você não vai conseguir separar. Mesmo que tem. Emmanuel, então, né, mentor de Chico, recomenda, lá em Vida e Sexo, o seguinte: partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. Pronto, agora dei nó na cabeça de vocês. Né? Eu não, Emmanuel. Vamos ler o livro. Né? Por quê? Porque não tem uniões conjugais ao acaso. Ninguém está aqui por acaso escutando essa mulher. Vamos dizer, deve ser facilitado o divórcio? Não deve. Então não é uma coisa que a gente deve lançar a mão. Então já vai contra aqui aqueles artigos todos que dizem que o Espiritismo é divorcista. Pelo menos Emmanuel diz isso claramente, eu entendo isso bem aqui. Né? Ele continua: o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. Assim, né? Extremo, exatamente. Loucura ou delinquência. Então não dá mais, realmente. Todo mundo já está batendo no ouro. Então daí já está na hora de se separar. Mas quem vai decidir são os dois aí. Né? Não somos nós que estamos de fora. Né? A maioria das vezes, por falta de diálogo, as desuniões acontecem. Isso é na maioria das vezes. Então não conversa, né? Casou, disse o sim lá para o padre e depois não falou mais, né? Então, não fica fácil, né? Então, tem até a historinha do burro, né? Essa aí é famosa, eu vou contar para vocês de novo, não sei se aqueles que já escutaram, né? Mas é quando que é a primeira vez. O cara que se casa e carrega a mulher no burrico lá, né? E o burrico empaca. E ele chega na frente do burrico e fala: primeira vez. E daí o burrico começa a andar de volta, ele empaca de novo, segunda vez. E a mulher daí ficou brava, né? Daquela mais ecológica, né? Por que fazer isso com o burrico, né? Então ele olha para a mulher a primeira vez. Então, é por aí, né? Então, falta de diálogo. Acho que essa mulher vai falar de novo com ele, não vai, né? Não
bom, mas contra nunca, né? Então o divórcio não soluciona o problema da redenção. Porque ninguém se reúne nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo, casamento, sem o vínculo do passado. E esse quase sempre significa débito do espírito, ou compromisso vivo e adiado no tempo. André Luiz, ação e reação. Então, vejam lá, hein? Não soluciona o problema da redenção. Ninguém se reúne em empreendimentos de elevação espiritual no mundo. Então, casamento, empreendimento de elevação espiritual no mundo, sem o vínculo do passado. Não encontrei por acaso, nem esbarrei por acaso. E se a gente for abrir aqui a palavra para vocês, falar como você se encontrou com a sua esposa, vamos ter histórias, falar assim, como é que se encontraram, né? Vamos dizer, a gente vê isso toda hora na televisão, mostra, né? O cara mora lá no Japão, de repente vem passear no Rio de Janeiro, a pessoa do Paraná vai lá no Rio de Janeiro, se encontrou um dia no Rio de Janeiro. Existe acaso? Não existe. Então vamos ver aqui, eu trouxe aqui uma regrinha, não é estanque, vejam bem. Eu até achei lá do João Batista Armani de Santa Catarina. Ele é um espírita de Santa Catarina. E eu achei interessante, eu trouxe para que a gente reflita se ele está certo ou está errado. Tipos de casamento. Casual. Primeiro encontro de duas criaturas. A primeira vez se encontram dois espíritos e se unem em casamento. Alguns conseguem levar uma satisfatória relação conjugal. Outros, não se adaptando e não suportando as desavenças, separam-se, sendo necessário o reencontro em próxima vida terrena para a reconciliação. Então se encontraram, está tudo bonitinho, de repente um já não começa a ficar tudo bonitinho, separa, vai ter que se reconciliar. Volta. E daí passa para o provatório, ele estava no casual. A coisa começa a piorar. Reencontro de espíritos de diferentes graus de andamento espiritual. No passado desentenderam-se, por isso voltam a encarnar para superar provas que forem submetidos e progredirem. Então, se desentenderam anteriormente, voltam, começam a buscar isso. Expiatório. Eu não aguentei nem o casual, nem o outro, né? É o provatório. Então foi para o expiatório. Em vidas anteriores, marido e mulher erraram muito. Reencarnam em novo lar para corrigir os erros cometidos. É um casamento de resgate. Sacrificial. Nossa! União de um espírito um tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliá-lo a progredir. E daí eu já me encaixei nesse, né? Eu sou mais evoluído. Não é? Ninguém é o outro. Não é? Então, vamos dizer, a gente, pela nossa caminhada, pelo nosso olhar para o lado, assim, a gente está onde? No sacrificial, às vezes, né? No expiatório. Mas a gente está, e não por acaso. Então, a gente está nessa roda dos casamentos, não por acaso. E a gente tem que se posicionar. E às vezes eu não sou esse tão evoluído, não. Eu sou aquele que eu estou precisando de ajuda. Né? E os afins? Vamos chegar lá, hein? Espíritos evoluídos, com sentimentos elevados, que se amam verdadeiramente, corações afetuosos, juntos com objetivos supremos, para aliados adiantarem-se espiritualmente. Que beleza, né? Vamos chegar lá. Vamos dizer, poucos a gente vai encontrar desse tipo de casamento no nosso estágio evolutivo. Então lembrem lá, está lá no céu e a terra, né? Entre o céu e a terra, André Luiz, o acaso não existe. Ninguém se acha sob o mesmo teto por mera casualidade. Não existe o acaso. Não vou cansar de insistir nessa palavra para vocês, porque a gente tem que gravar isso. Sempre que a gente fala, não pedi para estar aqui, não. Implorei. Implorei para estar nessa posição que eu estou agora. Então, vamos fazer bom uso dela, né? Quem tiver interesse, a gente fala, mas existe casamento espírita? Não existe? Existe uma união de forma espiritual, e está muito bem retratado lá nesse livro aqui, entre o céu e a terra, o casamento de Maria e Antônia. Bem interessante, quem quiser
quer satisfazer a curiosidade, pega o livro lá, não trouxe porque acho que é um capítulo inteiro do casamento. Toda a preparação espiritual que existe, os mentores, os amigos, todo mundo vindo, abençoando aquela união. Então, vejam só que não é uma coisa que é do dia a dia nosso. Um casamento é a cumplicidade. Casar é ter os mesmos ideais, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos, as mesmas aspirações. Depois olharem para o mesmo lado. Não precisa ter tudo isso aqui na mesma proporção, mas tem que ter, senão não dá certo. É como uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. Facinho? Por isso que a gente está aqui. Para começar a aprender passo a passo. Então, casar quer dizer adaptar-se ou ajustar-se. Vamos ver aqui a ginástica aqui. Eu citei vários itens ali, né? Perdão. Perdão, então, é o treino da compreensão. Sem crítica, identificar momentos menos felizes. Conflitos íntimos em que ambos nos debatemos. Sem crítica. Se olhar e ver, nesse ponto aqui eu não estou tão legal. Nesse ponto você não está tão legal. Então a gente saber posicionar isso. Tolerância. Treino da aceitação. Cada um está numa faixa de evolução. Não exigir mais do outro, mais do que o outro tem para dar. Ninguém é essencialmente igual. Porque a gente, quando está brigando, quando está em desavença, a gente tende a puxar lá de trás, lá aquele negócio que a gente falou, já perdoei, né? Perdoei nada, eu guardei para usar nesse momento. Então eu trago para frente aquele negócio, mas você falou aquilo lá 20 anos atrás, quando a gente estava namorando, e eu trago para frente, então não perdoei nada. Então, esse treino da tolerância, o treino da aceitação, é entender, né, que cada um está no seu estágio. Então tem coisas boas. Se a gente mudar esse foco, em vez de a gente buscar essa pedra que a gente guardou lá atrás, a gente fala, não, mas essa pessoa tem tanta coisa boa que eu já reconheço, a gente já mudou totalmente a nossa sintonia. E já não está tão predisposto a buscar aquela coisa que a gente não perdoou tão bem. Então é a gente saber fazer esse treino da aceitação. Atenção é o treino do diálogo. Saber ouvir, dar atenção. E também reconhecer que nos momentos de divergência, o outro pode estar com a razão. Aceitar. Por que a gente está sempre certo? É aquela história de o homem que procura a mulher certa, né, e acaba encontrando ela sempre certa. Então, nunca está errado. Então a gente tem que saber pesar isso. Né? Não buscar essa. Né? Nem sempre eu estou certo, nem sempre a pessoa está certa. Mas eu tenho que aceitar também essa análise. É orgulho. Vejam que tudo isso tem a ver com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Não é? O casamento não é diferente de tudo isso. A gente for buscar o que as chagas da humanidade, né? Orgulho, egoísmo. E a gente tem que começar a tratar disso. Cada um cuida de si, né? Não adianta eu olhar para o outro e falar, não, eu vou acabar com o teu orgulho. O meu orgulho é acabando com o orgulho do outro, né? Não vai adiantar muito, né? Não é. Ele tem que brigar com o meu orgulho. Respeito. Treino da educação. Autoeducação, disciplina das emoções. Reconhecendo que sem respeito pelos outros caímos na agressividade. Se a gente não tiver respeito, realmente a coisa vai descambar para agressividade. E a gente brinca que em briga de marido e mulher, né, ninguém mete a colher e quem ganha? Sempre aquele que grita mais alto. E daí o outro desiste, né? Porque a coisa começa num tom de voz e vai gritando. Aquele que não tem mais garganta, daí perdeu. Né? Então a gente tem que tomar... Opa! Aqui. É esse. Senão a gente para aqui, será que é isso? Então a gente tem que ter esse treino da educação. Começar a buscar isso, para que a gente não caia na agressividade. E está muito fácil, porque a gente está muito perto dos instintos ainda. É muito fácil a gente cair na agressividade, se a gente não se policiar. Renúncia, treino da doação. Agir com amor, transmitir carinho com mais frequência.
Então não tem mais trema, viu? Foi o corretor que puxou. Renunciar à imposição agressiva dos nossos desejos, às reclamações e cobranças ácidas, às críticas, ao mutismo e à cara amarrada quando nos contrariam. Quantos de nós, por uma contrariedade, às vezes ficamos uma semana sem olhar para o outro, sem falar com o outro? Então, o que ocorre com isso? Eu fico mal, a pessoa fica mal. E a gente não resolve nada. Então vamos diminuir isso, né? Se eu falo até por experiência própria. Eu, no início do casamento, acho que era uma semana. Assim, né? Pisou no meu carro, por uma semana sem falar nada. É ruim, porque você não consegue ficar naquele silêncio, né? Fica ruim o negócio. Início de casamento, não tem filho para atucanar. Não é? Então a gente cortar isso. Não digo, eu não vou conseguir não, porque é difícil a gente não ficar, às vezes mexe no nosso orgulho, nosso brilho, né? Mas eu tenho que começar a me policiar. Falar, não, eu vou ficar, então eu vou ficar só hoje à tarde. Então hoje à tarde eu não falo nada. Aí depois já vou estar melhor. Agora não uma semana, um mês, tem pessoas que não se falam ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E transmitir carinho. Elogiar quando deve ser elogiado. Não aquele negócio meloso o tempo todo, né? Ah, meu amor, que bom, ah, meu amor, que bom, né? Porque daí fica chato o negócio. Mas, naquele momento que a pessoa de repente precisa de um elogio, e saber sentir isso e saber fazer esse elogio. É interessante a gente começar a fazer esse exercício. Por isso que é tudo um treino, viu? Então, o lar é um laboratório. Somos nós as cobaias. Vamos lá dentro. Onde ocorrem experiências nobres em busca de avanços morais e espirituais. Por isso que é lar. Por isso que não adianta a gente colocar, não é casa. É lar. Onde eu esteja. É meu lar. É ali que eu estou montando todas as experiências. É ali que eu estou dando os primeiros passos para esses avanços morais e espirituais que eu necessito. É no lar. Eu não faço isso na rua. Eu não faço isso no bar. Eu faço lá. Onde os seres se depuram em preparo para realizações mais elevadas do domínio do Criador. Estão me preparando, não é? Vocês enxergam já que a família nada mais é do que um treino para a nossa vida em sociedade? Hoje eu aprendo a amar meus filhos, minha esposa, para que amanhã eu estenda esse amor como Jesus o fez para toda a humanidade. Só que Deus é tão bom que Ele me prepara antes para que eu não quebre a cara, de repente não saia por aí querendo amar todo mundo, e eu vou quebrar a cara. Então eu me preparo, nessa evolução toda, a gente está se preparando dentro das nossas famílias, amanhã ou depois a gente já está preparado para isso. Para esse amor universal que todos nós temos que chegar. Mas eu tenho que me preparar para isso. Esse treino, se eu ficar adiando, cada vez fica mais difícil. É que nem o casamento ali, né, viu? Começou com casual e acabou com expiatório. Então treinamos na família menor, habilitando-nos para o serviço da família maior, que constitui a humanidade inteira. Toda a humanidade. A gente está buscando isso. Esse é o treinamento que a gente está fazendo. Vejam que a nossa vontade é livre. Eu não estou aqui dizendo, então não vamos separar mais. Eu comecei separando todo mundo, né? E agora todo mundo já está com aquela coisa de então não devem separar, né? Ou não devem separar, as pessoas não devem separar. Né? E a gente traz que a nossa vontade é livre, entretanto, né? Sempre tem o entretanto, né? A vida sempre procura nos encaminhar para as tarefas do bem. Sempre. Tem a questão que vocês leram ali, né? O mal, até o mal, nos encaminha para essa tarefa do bem. Estamos encaminhando. Hoje, de repente, eu enxergo alguma coisa como um mal que me ocorre. Mas, se a gente conseguir analisar de um prisma diferente, a gente vai ver que foi melhor. Se a gente fizer também uma enquete aqui, perguntar, mas o tempo de ontem, né, quando você passou por algum problema, alguma dificuldade, né, lá naquela época você fala assim, por que eu? Por que Deus fez isso comigo? E hoje, quando eu olho para trás, aquela dificuldade que eu passei, nossa, como me fortaleceu. Como me preparou para eu estar aqui hoje. Então, se a gente consegue visualizar isso numa encarnação, imagine numa sequência de encarnações. Então, sempre a vida nos encaminha para as tarefas do bem.
as situações difíceis são muitas vezes grandes tarefas do bem que nos aguardam. Então, a gente tem aquela frase, deixa eu ver se eu lembro direitinho aqui, que o otimista da dificuldade cria oportunidade e o pessimista da oportunidade cria dificuldade. Então a gente tem que criar das dificuldades oportunidades. Conseguir enxergar isso. Tudo tem sua razão de ser. Mas se eu ficar reclamando da vida, eu não vou conseguir nunca chegar a essa conclusão. Não é? Olha, tem aqui, ó. Aí, isso que eu não lembrava. Quem falou isso? Harry Truman. Harry Truman foi um dos presidentes americanos. E ele tinha essa frase aí que ele sempre usava, só que ele não usou na vida dele, porque ele foi o que deu o ok para lançarem as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vamos dizer, ele teve a oportunidade de não fazer, mas não fez. Com certeza, esse resgate lhe cabe, né? Isso é que ele já não resgatou. Né? Então a felicidade existe sim. Porém, André Luiz com Aulus visitava um museu. A gente tem mais uma historinha, está lá em livro Domínios da Mediunidade, bem interessante. Quem não leu, é uma dica de leitura aqui, nos Domínios da Mediunidade. Então André Luiz e Aulus é o espírito que está orientando André Luiz em todo esse livro. E ele se encaminha para vários, na maioria dos centros espíritas, onde estão ocorrendo trabalhos mediúnicos. Tanto que o livro é nos Domínios da Mediunidade. Só que num dos capítulos, eles vão para um museu. E daí André Luiz já começa a desconfiar. Por que está indo para um museu, né? Se não é um trabalho mediúnico? O que mudou aí, né? E eles vão para um museu, adentram esse museu, e logo de cara eles encontram uma moça vestida aos trajes dos anos 40, encostada num espelho, desencarnada. E aquela situação, eles param ali à frente, começam a analisar. Chega um grupo de pessoas encarnadas visitando o museu, aquela moça sai, encosta numa encarnada, que sente o arrepio, e fala assim, vamos sair daqui, né, porque eu não estou me sentindo bem nesse local. Isso ocorre com a gente o tempo todo, não é? Então, só que André Luiz fica intrigado, mas o que essa moça faz aí, grudada nesse espelho aí? E Aulus começa a explicar para ele que lá na época da Revolução Francesa, as famílias francesas abastadas começaram a ter suas cabeças cortadas, fugindo para o Brasil. E vieram para cá, e uma dessas famílias veio para o Brasil com o seu filho, adolescente, que se encantou por uma brasileira. E começaram a namorar, já estavam meio que noivos, quando a Revolução Francesa amainou-se, Napoleão já dominava por lá, e a família resolveu retornar para rever seus haveres. Ele chegou para essa moça e falou, não, eu volto para casar com você. Só que primeiro eu vou ver minha parte material. Olha a aula de vocês aí hoje, né? Primeiro eu vou ver a parte material, depois eu volto. E ele viajou para lá. Só que antes de viajar ele pegou e falou, tem esse espelho aqui que é uma herança de família. Então, guarde esse espelho, que esse espelho vai fazer parte da nossa casa. Não preciso contar para vocês que esse moço nunca mais voltou. Não é? E nós estamos ali. Esse livro é de 1940. Façam as contas aí, né? Revolução Francesa, 1789. Essa moça estava ali cuidando desse espelho esse tempo todo. E André Luiz fez a mesma conta e perguntou assim, mas Aulus, por que nós não tiramos essa moça daí? O que ela fez para merecer estar nesse espelho? E Aulus fala para André, ela vai permanecer aí, onde está. Porque não está longe o tempo em que esse moço que a abandonou, agora encarnado no Brasil, vai vir visitar esse museu. E ele vai se encantar por esse espelho. E vai querer comprá-lo, e vai conseguir. E vai levar para casa. E ela vai junto. Ele vai estar casado com uma moça, com a mesma moça que ele casou quando voltou para a França. E essa menina, e essa moça, que está encostada no espelho, vai começar a se afinizar com a família.
e vai nascer como filha dele. Para resgatar, ele vai resgatar aquele débito e ela vai poder fazer parte da família como ele prometeu. Então vejam que Emmanuel nos diz que para usufruir da felicidade no outro mundo, precisamos adquirir na Terra, aqui na Terra, admitir, que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que é não consigo encontrar a felicidade sozinho. Eu tenho que fazer as pessoas felizes para que essa felicidade me atinja. Por isso que a grama do vizinho pode ser mais verde, mas nunca eu consigo deixar igual. Porque eu estou tendo inveja. Quando eu não aceitar que a felicidade do vizinho é a minha felicidade também, não vai dar certo. Então, isso que Emmanuel nos atinge. Então, a felicidade no outro mundo, para usufruir a felicidade no outro mundo, precisamos admitir que na Terra ninguém consegue ser feliz sem fazer os outros felizes. E o nosso casamento é isso. Será que eu estou fazendo o outro lado feliz? É uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Não é? Tem bastante livro aí que não vai entender. Queria agradecer a paciência de vocês. Para que a gente reflita um pouco sobre essas nossas uniões, né? Nossas ligações, não é só o casamento, as nossas vidas. Para que a gente tenha essa oportunidade, pensar e buscar essa felicidade que a gente tanto busca, né? Tanto procura. Mas será que a gente está se esforçando para isso? Precisamos começar a buscar. Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa oração, como é em casa. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escasseus. Santificado, meu Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila, que não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do nosso amor. Que assim seja.